Oi, galera, tudo bem? Boa noite para vocês. A gente está de volta com mais episódio do Tá na Bula. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal e hoje vamos falar de um assunto que está ligado diretamente ao trabalho, ao excesso de trabalho. Nós vamos falar sobre síndrome de burnout. A nossa entrevistada de hoje é jornalista, escritora, colega de profissão aqui, e ela vai falar sobre burnout. Isabela Camargo, uma querida paranaense de Apucarana e é bicho do Paraná, né, Elis? Ela já trabalhou em grandes emissoras de TV em São Paulo, já foi finalista do Prêmio ESSO, recebeu uma menção honrosa por reportagens, pelas reportagens Vizinhos do Crack. Em 2018, foi afastada da TV Globo por recomendação médica para tratar a síndrome, um problema de saúde provocado pelo excesso de trabalho. Quando voltou, teve a grande notícia que não faria mais parte dos quadros da Rede Globo. Boa noite, Isabela. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar um pouco dessa experiência e alertar também, né, as pessoas sobre esse problema de saúde e que muitas vezes eu acho que tem muita gente que está com o mesmo problema e nem se deu conta disso. Exatamente. Elis, boa noite para você. Cris, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz de iniciarmos essa prosa. Isabela, quando que você percebeu que alguma coisa estava errada? Quando que acendeu o alerta? Elis, antes de eu ter o diagnóstico da síndrome de burnout, eu já estava acumulando vários problemas de saúde por mais de 4 anos. Todos esses problemas, os especialistas que estavam cuidando de mim atribuíam ao estresse do horário que eu trabalhava e do número de jornais que eu fazia na hora que eu trabalhava. Isso foi por 4 anos. Então, eu comecei a desenvolver problemas no estômago, no intestino, problemas cardiovasculares, problemas relacionados ao coração, à falta de ar, pele, queda de cabelo, vários problemas. Todos atribuíam ao estresse e ao horário que eu trabalhava, mas nenhum juntava todas as peças. Então, foram 4 anos acumulando muitos problemas de saúde, me tratando com 5 especialistas diferentes, até ter um apagão. Esse apagão me levou a um outro especialista, que aí sim deu o diagnóstico de síndrome de burnout. Então, o que essa experiência me trouxe? De conclusão, sabe, Elis? Nós vamos normalizando o anormal. Nós vamos, mesmo tratando com especialistas, normalizando problemas de saúde que não vão desaparecer como um simples passe de mágica ou com um remedinho milagroso. Alguns problemas de saúde que só serão transformados se você transformar o seu estilo de vida, se você realmente deixar de fazer ou mudar, pelo menos, alguma coisa daquele contexto que está te adoecendo. E esse apagão foi em rede nacional, né? E esse foi, eu acho que, o pior de tudo ainda, né? Mas você sabe, Elis, que visualmente ninguém reparou nada, porque eu tive só um apagão, né? Eu não lembrei, inclusive, o nome da capital do meu estado. Eu não lembrei a palavra Curitiba. Eu travei no Paraná. Você fala, mas isso é uma bobagem. Então, existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Essa é uma diferença muito importante para todos aqueles que estão nos acompanhando, que percebam se essas falhas de memória, elas são corriqueiras, não esqueci onde eu deixei a bolsa, né? Esqueci onde eu coloquei, né? Onde eu guardei alguma coisa. O problema é quando você esquece coisas e palavras muito importantes que você fala todos os dias. E junto com esse apagão, com esse grande esquecimento, eu tive, né, uma série de consequências no corpo, mas que ninguém viu, só eu senti. Então, quando você está falando de dores invisíveis, você ainda tem que lidar com a desconfiança, né, de todos que estão ali no seu redor, que falam, mas você está com taquicardia assim mesmo? Espera lá, então vamos ver. Né? Você está transpirando mesmo? Né? A sua cabeça está tonta, você está sentindo enjoo mesmo? E tudo isso ao mesmo tempo. Foi o que eu senti. Isabela, quando você teve esses sintomas anteriores, que pelo que eu entendi acabou somatizando, né? Você imaginava que poderia levar a esse apagão ou ao burnout? Cris, você sabe que eu estava escrevendo o meu livro, Dá um Tempo. Eu iniciei o livro em 2017.
na época eu fazia previsão do tempo, muitas pessoas me perguntavam o que estava acontecendo com o tempo cronológico, não com o meteorológico, com o cronológico, porque a sensação que elas tinham é que o tempo estava passando muito rápido. Essas pessoas estavam estressadas, angustiadas, muito infelizes com os seus contextos. E eu, como jornalista, fui lá atrás dessas respostas. Isso antes de eu ter o burnout. Olha só que experiência que Deus me proporcionou, né? Viver na pele aquilo que eu estava querendo prevenir. E aí, nessas minhas pesquisas, eu entrevistei uma psicóloga que teve burnout. Então, eu tinha já na mente a história dela, eu sabia que uma das consequências desses novos tempos é que estava aumentando, não que é novo, o burnout estava aumentando, mas, de novo, por eu estar tratando todos os meus problemas de saúde, por eu fazer meditação, academia, ter uma boa alimentação, ou seja, eu estava me cuidando muito, eu achava que eu estava muito longe de ter aquilo que ela estava falando sobre burnout, percebe? Esse capítulo, inclusive, ele está numa parte em que o Boechat falava sobre depressão e o Padre Fábio síndromes do pânico. Então, uma figura falando sobre ansiedade, o Boechat falando sobre depressão e essa psicóloga falava sobre burnout. No fim, eu acabei falando sobre burnout, que eu vivi na pele, então, aquela somatória de consequências pelo excesso de trabalho. Então, Cris, respondendo a sua pergunta, enquanto eu estava entrevistando ela, não caiu a minha ficha. E qual que era a tua rotina de sono? De sono? Como assim, né? Como assim sono? Oi? Como assim sono? O que é isso? Elis, na verdade, eu acordava meia-noite, 1 ou 2 para trabalhar. Né? Na época, eu fazia um jornal que entrava no ar às 5 da manhã, então, dependendo da função que eu estava executando, eu tinha um horário para acordar, meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Então, eu tinha que estar dormindo entre 5 e 6 horas da tarde. Por mais que você tenha boa vontade, por mais que você possa transformar o seu ambiente, né? Por mais que você possa deixar uma cidade barulhenta como São Paulo mais quieta, o organismo tem algumas vontades próprias. Então, eu não conseguia ter um sono reparador, eu não conseguia dormir o suficiente, não conseguia dormir o necessário. Então, eu tinha que trocar o dia pela noite, mas para mim não foi legal. Conheço pessoas que até gostam de trabalhar na madrugada, são muito poucas, são exceção, mas a grande maioria não se adapta, porque o nosso organismo, né, não foi feito para ficar em estado de alerta, ou seja, trabalhando quando todo o seu organismo foi feito para repousar. Isabela, você falou agora em estado de alerta. Eu conheço muitos jornalistas, até me acho meio assim, que a gente está sempre em estado de alerta. Você acha que foi isso ou foi essa questão do horário que te levou a desencadear tudo isso? O Cris, foram duas questões hoje muito claras. Uma coisa era o estresse físico pela madrugada. O estresse físico por trabalhar na madrugada fez com que meu corpo colapsasse. O estresse em fazer 2 e aí no fim 3 jornais ao mesmo tempo fez com que a minha mente se sobrecarregasse profundamente. E hoje nós sabemos que é impossível fazer mais de uma coisa intelectual ao mesmo tempo. Nós alternamos a nossa atenção. Só que quando você faz isso por longos períodos, o dano pode ser um burnout, que é um freio. Burnout não é o fim. O burnout é só um grande sinal que o corpo te dá para dizer, olha, nesse ritmo que você está vivendo, teremos um problema. Né? Esse ritmo não é sustentável. É por isso, inclusive, que eu criei um movimento chamado de produtividade sustentável. Não tem problema nenhum você se dedicar ao trabalho, você vestir a camisa da empresa, você se dedicar ao que você faz. Inclusive nós, jornalistas, né, que estamos sempre em estado de atenção, né, observando, fazendo conexões, desde que você vista também o seu pijama, desde que você também se inclua na própria agenda, desde que você também saiba que tudo que você está sentindo é o seu corpo que está te trazendo um aviso. Olha, não é por aí. E acho que também, Cris, a gente precisa desconfiar daquilo que você está recebendo também dos médicos.
Porque se você está indo em especialistas, eles são especialistas daquelas áreas. Se você não encontrar uma pessoa que vai te olhar como um ser integral, você vai ficar tratando, então, os problemas de saúde sem considerar que é o ambiente de trabalho que está te adoecendo. Faz sentido? Respondi? Sim. Você falou que você falou que amava o que você fazia, que ama o que faz, mas você não via problema em cometer excessos. Inclusive, não tinha vida social, né? Nada. Não tinha por conta da madrugada, né, durante a semana, e nos fins de semana também era muito delicado ter qualquer tipo de atividade, porque Os de plantões. domingo para segunda eu já virava a madrugada o dia para a noite, né? Voltava naquele esquema de ter que dormir durante o dia para trabalhar na madrugada. Agora, veja, uma coisa é você acordar 1h da manhã ou estar numa festa até 1h da manhã. Outra coisa é você acordar e produzir intensamente mentalmente de madrugada, né? Colocar o seu cérebro para funcionar em alta velocidade, com extrema precisão, né? No horário em que seu corpo estaria dormindo. Então, isso causa, Cris, um desgaste tremendo no corpo. Então, no meu caso, ainda teve o agravante da madrugada. Mas a maior parte das pessoas com quem eu já conversei chegam aos seus burnouts pelo esgotamento profissional, pelo excesso de tarefas em um período. Então, se você ainda tem a madrugada como um elemento, mais atenção ainda. Isabela, você falou da questão de você passar por isso e logo depois foi demitida. Como é que você vê a questão trabalhista relacionada ao burnout hoje? Cris, então vamos lá. Um problema é ter o burnout. Outro problema é ser demitido pelo burnout. Então, a síndrome de burnout é um problema ocupacional que, a partir deste ano, faz parte do Código Internacional de Doenças, mas o burnout não é uma doença. O burnout é um conjunto de sinais e sintomas, por isso que se chama síndrome de burnout. O que muda agora com o burnout dentro do Código Internacional de Doenças é que o nexo causal do burnout ele está associado ao ambiente de trabalho. Então, antes disso, se uma pessoa tivesse burnout, o empregador poderia dizer: mas é porque a Cris está vivendo um problema pessoal. Mas é porque a Cris está vivendo um problema familiar. Hoje, não mais. Hoje, então, já está sacramentado que o burnout é um problema relacionado ao ambiente de trabalho. Assim como as lesões por esforço repetitivo, a Ler-Dort, famosa década de 90 dos bancários. Né? Quantas pessoas não sofreram suas dores e preconceitos para provar que o excesso de digitação causava um problema nas articulações das mãos, certo? Então, o burnout agora, ele entrando no Código Internacional de Doenças, ele leva para o empregador a responsabilidade de dar condições adequadas para o profissional trabalhar. Então, isso muda bastante. Mas é muito importante, Cris, se eu pudesse, assim, duas coisas, repetir exaustivamente. Se Deus me falasse assim, tudo bem, minha filha, eu te dei o burnout para você falar dele, né? Então agora eu vou te dar 5 segundos antes de você sair de cena. Os últimos 5 segundos do planeta. Eu diria o seguinte, então, primeiro, uma coisa é você ter burnout, a outra é você ser demitido pelo burnout. São problemas totalmente diferentes. E a segunda coisa, quem vive um burnout não é um profissional ruim, só está vivendo um momento ruim. E que, quando a Elis fala, né, que eu já disse em muitas entrevistas que só tem burnout quem ama o que faz, eu não falo isso só pela minha experiência, mas eu entrevistei mais de 4.000 pessoas que tiveram. Eu nunca vi ninguém que teve burnout que não gostava do que fazia e, ao receber um convite para um trabalho a mais, ou um desafio, ou para ajudar o colega numa escala, disse não. Então, são pessoas muito comprometidas, muito responsáveis, que vestem muito a camisa. Não tem problema, gente. Como eu já falei, é só vestir o pijama também. Uma das acho que das prevenções aí, seria o dizer não, então, para evitar um burnout. Isso, não, eu não vou fazer, mas e como fazer isso no momento que a gente está vivendo? Muita gente desempregada, essa pandemia é complicadíssimo, né?
Só essa resposta é tema de uma palestra que eu dou por 1 hora, né? Que é o treino do não, uma sociedade em que culturalmente não fomos estimulados a dizer não, que socialmente, né, não nos sentimos confortáveis em dizer não. Então, eu vou tentar responder em 1 minuto. Acontece, Elis, que nós precisamos, primeiro, de amor próprio. Segundo, atualizarmos a nossa identidade. Assim você consegue ter clareza e condições emocionais para dizer sim ou não, e com a famosa comunicação não violenta. Obrigada, mas agora não posso. Por enquanto eu não consigo. Super obrigada por esse convite, Elis, mas neste momento eu não tenho como dizer sim. Então, conte comigo na próxima oportunidade. Você entende? Então, não é dizer não, não quero, não vou. Eu entendo, vivemos num contexto de extrema vulnerabilidade financeira. 15 milhões de desempregados. É muito difícil nesse contexto dizer não. Eu não diria difícil, é desafiador, porque precisa treinar tudo que a gente não consegue ainda, tudo que está difícil, o Bernardinho fala isso no meu livro, tudo que está difícil é porque precisa de treino. Então, treinar um posicionamento de vida diferente. Então, mas não é só dizer não, Elis, passa pelo autoconhecimento. E, aliás, é muito curioso, conhecimento é diferente de autoconhecimento. Então, nessa nossa conversa, se o que eu falei tem feito sentido para quem está nos ouvindo, ótimo. Mas colocar em prática, que é o que vai prevenir o burnout. Só saber que isso ou aquilo pode prevenir o burnout é uma coisa. Mas colocar em prática significa autoconhecimento. Quando eu falo amor próprio, é saber como um compromisso a mais ou não vai impactar a sua agenda. E aí sim você fazer escolhas. Então, a síndrome de burnout, ela, de novo, é um freio, não é o fim, para você voltar para um caminho de equilíbrio na sua vida, porque provavelmente há muito desequilíbrio. Você está se dedicando muito ao que você faz. E com isso não sobra energia, não sobra vida para o dia a dia. Isabela, falando nesse equilíbrio, eu sou curiosa, que eu queria saber como é que você divide o seu tempo hoje entre trabalho e entre colocar o pijama? O que mudou? Excelente. O que mudou, primeiro, foi ter consciência das consequências das minhas ações. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer vai ter consequência primeiro para mim. Não adianta eu tentar ou agradar fulano ou ciclano, agradar a Cris ou a Elis. Não, eu primeiro preciso me respeitar. E se eu me desrespeito, né, com o que é essencial para o meu corpo, como horas de sono, momentos de higiene e alimentação, isso vai ter um custo. Então, na atualização de identidade, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é termos consciência da nossa condição no presente. E muitas vezes nós estamos adoecendo por querer dar conta de uma agenda do presente com as características que nós tínhamos no passado. Por exemplo, eu tenho 40 anos hoje. Eu não posso fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 20, emendar plantão, sabe? Trabalhar nas férias, né? E, ao invés de descansar em momentos de folga, trabalhar, aproveitar todas as oportunidades. Eu não posso mais fazer isso hoje com 40 anos. Eu já sei o que vai acontecer. Então, hoje, o que eu faço de diferente é ouço o meu corpo, já sei que tudo que ele está querendo me dizer não é uma punição. As dores não são punições, não são castigos, problemas de saúde, são avisos que o seu corpo está te dando, para você voltar para um caminho de equilíbrio. Segundo, Elis, hoje eu defendo minhas horas de sono com unhas e dentes. Né? E agora com uma bebê de 6 meses, isso fica mais evidente. E aí eu finalizo a minha resposta dizendo o seguinte, hoje, para dizer sim para alguém, eu preciso pensar 2 vezes, porque o meu tempo hoje, ele está muito mais... Eu tenho muito mais amor pelo meu tempo hoje do que no passado. Então, antes, não, tudo bem, eu me viro, eu faço isso, né? Depois a gente era só você, né? Então, mas isso já antes do nascimento da minha filha já estava, né? Já foi uma grande mudança que eu fiz na minha vida. Saber para quem eu vou dizer sim, para quem eu vou dizer não. Então, de novo, o meu tempo hoje ficou com outro valor. Depois que a tua história... Cris, deixa eu só... Depois que a tua história virou notícia,
Muita gente se identificou com você, te procurou, pediu orientação? Sim, isso acontece até hoje. Algumas pessoas publicamente, outras não. Muitas pessoas famosas, outras não. Não importa, porque o burnout, ele não... Ninguém está blindado ao burnout. Então, só eu já entrevistei mais de 4.000 pessoas, eles que tiveram burnout, diagnosticado, né? Fora que eu converso diariamente com outras pessoas que se identificam com tudo, mas aí pensam, depois eu penso nisso. Vai passar. Vai passar, como um passe de mágica. É aquilo que eu falei no início, não adianta você tomar um remedinho mágico, não, tudo vai passar, se você não mudar o seu estilo de vida. O burnout está muito relacionado ao seu estilo de vida. Oi, Cris. Isa, eu queria te agradecer por ter dito sim para a gente e por ter compartilhado essas informações com todos nós aqui, tá? Obrigada. Já acabou? Já, menino, ó. Mas deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Quem quiser comprar os seus livros, como que faz? Você escreveu 2 livros, né? Não, um livro por enquanto, que é o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, e aí tem uma caixinha que saiu há pouco tempo, que é o Enfrente o Estresse, né? Como você pode reconhecer o estresse em várias áreas da sua vida, não só no ambiente profissional, porque também nós, às vezes, vamos atribuindo a uma área da vida problemas, desequilíbrios de outras áreas. Estou à disposição, Isabela Camargo Real, especialmente no Instagram, é a plataforma onde muitas pessoas acabam tendo informações também para prevenir não só o burnout, Elis, mas qualquer problema relacionado a essa nossa falta de compreensão do tempo. Muito obrigada pela sua atenção, a gente sabe que você está na correria aí também com uma bebezinha, né? Muito obrigada por trazer essas informações para quem provavelmente está vivendo isso também e não se tocou ainda, né? Muitas informações importantes para o trabalhador. Um ótimo 2022 para você, com muita saúde sempre, tá? Para nós, Elisa. Excelente 2022 para todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. E aí, se você curtiu o nosso papo, entra lá, tá na bula.com.br, segue a gente no YouTube, nas redes sociais. E estamos aqui, né, Elis? Que delícia falar com ela. Amei também. Ó, semana que vem tem mais. Tá na bula.com.br. A gente espera você, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Fui.